Sejam todos bem-vindos à Escola Bíblica Online, onde nós estudaremos as lições da Escola Bíblica Dominical da editora Betel, a Betel Dominical. A lição de hoje é a lição de número 3, que tem por tema o Supremo Bom Pastor. O texto áureo diz assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Salmo de número 23, versículo 1. Verdade aplicada. Cristo, nosso bom pastor, deu sua vida por nós, supre todas as nossas necessidades e está conosco em todo o tempo. Texto de referência, o texto bíblico, se encontra no Salmo de número 23, do versículo 1 até o versículo de número 6. Leamos a mesma que diz assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma e guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e teu cajado me consola. Prepara-se uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos anos, ou por longos dias. A introdução da revista diz assim: nesta lição estudaremos o Salmo 23. Trata-se de um lindo poema que revela a relação entre o pastor e a sua ovelha, isto é, a relação entre o Senhor e aqueles que são seus discípulos. O Salmo de número 23 é um dos salmos mais conhecidos de todos. O primeiro mais conhecido é o Salmo de número 91, onde todos que estão passando por sofrimento, querem um socorro, ler o Salmo de número 91. Mas o Salmo de número 23, especificamente o verso 1, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, é conhecido por muitas pessoas. Muitas pessoas, ou quase todas, conhecem o Salmo 23. Só que a interpretação desse salmo não está no conhecimento de todos. Porque se os senhores observar, o original, ele vai dizer o seguinte: o Senhor é meu pastor e ele não vai me faltar. A tradução da língua portuguesa troca a expressão ele pela expressão nada me faltará. Então algumas pessoas, quando lerem o Salmo 23, verso 1, acredita-se que se está diante de Deus, nunca vai faltar suprimentos, nunca vai passar necessidade, nunca vai passar sofrimento. Só que a garantia do Salmo não é uma ajuda momentânea, uma ajuda monetária, uma ajuda social. O que o Salmo está dizendo, o que o salmista Davi está dizendo, é que em toda situação, ou em qualquer lugar onde ele estiver, o Senhor não vai faltar, o Senhor vai estar com ele. Por quê? Porque o Senhor é meu pastor. Então Davi, ele sabe muito bem o que está falando, porque ele está orando a Deus, ele está louvando a Deus aquilo que ele vive. Ele era um pastor, e sendo pastor ele sabe que a sua ovelha não pode ficar sem a sua presença. Se a ovelha fosse para o deserto, o pastor ia também. Se a ovelha fosse tomar água no ribeiro, o pastor ia também. Se a igreja fosse para o aprisco, o pastor ia também. Então é por isso que Davi está dizendo: o Senhor não vai me faltar. Aonde eu estiver, o Senhor, que é meu pastor, vai estar juntamente comigo. Então a interpretação do texto é interessante. A hermenêutica, a exegese, ela diz o seguinte: que todo texto sem contexto é pretexto para heresia. Então como funciona o contexto? Nós temos 3 maneiras de entender o contexto de um texto. A primeira é você ler o texto. Você lendo o texto, você vai conseguir interpretar aquilo que o autor quer dizer, aquilo que o autor está passando. Se você não conseguir interpretar lendo o texto aquilo que o autor está passando, você corre para o segundo artifício. O que é que você faz? Você lê o texto anterior, ou então posterior.
Porque com certeza o anterior vai te trazer uma resposta, ou o posterior vai te trazer uma resposta. Porém, o terceiro caso, que é o caso desse salmo aqui, você vai procurar a interpretação ou contexto em algo distante, algo longo, que é a interpretação futura, ou que é a interpretação interligada. Você pega o autor, quem é o autor? Davi. Então você vai entender quem Davi era. Vou interligar lá para 1 Samuel. Davi cuidava de ovelhas. Então se Davi cuidava de ovelhas, ele era pastor. Então eu volto a ligar o 1 Samuel ao Salmo 23. Ligando Davi como pastor e ao Salmo 23, eu vou entender que Davi está falando daquilo que ele vive e daquilo que ele é. Então isso que é o termo de interpretação. O primeiro ponto da lição diz o seguinte: o pastor e suas ações. O termo pastor indica uma relação muito íntima e pessoal, pois o pastor vive com suas ovelhas de dia, conduzindo-as às pastagens, de modo protegendo-a dos animais selvagens. Davi, ao adorar o Senhor por meio deste saltério, compara um pastor e anunciando as suas ações. O autor da revista ele vai dar 3 ações que Davi diz no texto. Primeira ação, descanso nos momentos de perigo. Segunda ação, refrigério para a alma atribulada. Terceira ação, presença nas horas mais difíceis. Então o autor aqui da revista, ele vai esmiuçar o texto, vai fazendo a exegese do texto, que é a exegese do texto, tirando a interpretação do mesmo. Se eu fosse pregar um sermão com esse texto, com aquilo que a revista me passa, eu estaria pregando um sermão expositivo, porque eu estou expondo o texto, diferente de um sermão sistemático. O sermão sistemático eu pegaria o tema pastor e correria no Antigo Testamento, correria no Novo Testamento e mostraria os ofícios pastorais. Poderia terminar com Jesus sendo um bom pastor, mas como é uma mensagem expositiva, eu estou pegando o texto, estou expondo o texto para vocês. E eu gosto de uma coisa aqui, irmãos, interessante, é que quando Davi ele diz, o Senhor é meu pastor, Davi ele está tirando a função que é dele e dando para outra pessoa. Olha a interpretação. Se Davi está dizendo que o Senhor é pastor dele, ele está tirando dele a responsabilidade, o ofício pastoral da vida dele e entregando a vida dele na mão desse Senhor. Então quem é esse Senhor? Esse Senhor ele é apresentado no Evangelho de João. Quando Jesus lá no Evangelho de João ele diz, eu sou o bom pastor. Então Cristo ele é o nosso pastor. Se Cristo ele é o nosso pastor, ele sabe nos conduzir. Davi ele diz aqui no Salmo que a vara e o cajado é que conduz, é que consola. Como assim? Deixa eu te explicar melhor. A ovelha, ela tem uma péssima visão. A ovelha só consegue enxergar mais ou menos 10 metros de distância dos seus olhos. É o âmbito de visão da ovelha. Então o pastor sabe disso. Ele fica no mais longe que pode, a 7, 8 metros de distância. O pastor tem que estar dentro do campo de visão da ovelha. Por quê? Porque a ovelha vem no pastor, ela consegue se descansar. Quando a ovelha ela vai se alimentar, ela enche o seu estômago e ela vai descansar. Ela olha para o lado e vê se encontra o pastor. Estando o pastor, ela descansa nos pastos verdejantes. É isso que Davi está dizendo, o Senhor meu pastor não me faltará. Deitar me faz em verdes pastos. Por quê? Porque Davi está dizendo, eu consigo ter refrigério só por saber, só por ver que Ele está cuidando de mim. Então o ofício do pastor é estar dentro da visão da ovelha. Então quando Davi diz, descanso no momento de perigo, Davi está dizendo, Ele me deitou em verdes pastos. Como que deitou em verdes pastos? A ovelha sabe que aonde o pastor está, não pode encostar, não pode ter perigo, não pode encostar os devoradores, não pode encostar os caçadores. É por isso que Davi, conversando com Saul, ele disse, toda vez, todo dia, toda hora, vinha um leão,
vinha o urso e queria pegar a minha ovelha, mas ela estava no meu campo de visão, e eu estava no campo de visão dela. Eu corria até onde ela estava, pegava na barbatana do urso e abria ele por meio, matava, e tirava a minha ovelha e protegia ela. Então Davi está dizendo, enquanto eu estou pastoreando, eu estou cuidando. Então se eu estou cuidando, Deus também, que é meu pastor, está cuidando de mim. Então o louvor de Davi é esse, que ele cuida de mim. Então a mensagem que nós temos que ter no nosso coração é essa: Deus, Ele está cuidando da tua vida. Você está nesse exato momento dentro de casa, vivendo uma quarentena, porque Deus está cuidando da tua vida. Deus está suprindo as tuas necessidades. Anote aí na sua revista, anote na sua Bíblia, anote aí. Entenda uma coisa, anote isso. Deus está dentro do meu campo de visão. Anote isso. Deus está dentro do meu campo de visão. Ou seja, Deus está próximo. Deus está diante de mim. Deus está me resguardando. É por isso que o Salmo 91 vai dizer: aquele que habita o esconderijo, a sombra, o âmbito da sua visão é a sombra. Tendo a sombra, ele consegue encontrar descanso, ele consegue encontrar refrigério. Aí dentro da visão da sombra, nenhuma seta, nenhum mal e nenhuma praga, e ninguém chegará perto de ti. Então o primeiro ponto que a lição está dando aqui é essa: Deus nos dá descanso. Eu quero abrir aqui uma observação do príncipe dos pregadores, Charles Spurgeon, quando ele escreve sobre o seu comentário do Salmo chamado Tesouro de Davi, publicado pela CPAD, um livro que eu te indico a você comprar, sensacional. Veja o que é que Charles Spurgeon vai falar sobre o Salmo 23. A posição do Salmo 23 é digna de nota, observe isso. Vem depois do 22, que é peculiarmente o Salmo da cruz. Não veja como isso é forte. Charles Spurgeon está dizendo que a certeza de Deus está no âmbito de visão de Davi, é depois que Davi entende que ele foi para a cruz, que ele foi morrer por mim e por você. Aí entra a Páscoa, a morte de Cristo, o sacrifício vigário dele. Então a interpretação do Salmo 23 tem um significado ligado ao Salmo 22. Olha o que Spurgeon está dizendo. Só depois de lermos, Deus meu, por que me desamparaste? É que chegamos a: o Senhor é meu pastor. Sabe o que é que Charles Spurgeon está dizendo? Depois que eu entendo que o Salmo 22 representa-se para mim uma mensagem da cruz, da morte vigária, da purificação de pecado, da libertação da humanidade, eu vou poder dizer para mim mesmo que Deus é meu pastor. Só depois que eu entendo a cruz, só depois que eu entendo a mensagem da cruz, é que eu vou entender que Deus está no meu campo de visão, e Ele é o meu pastor. Olha o que Charles Spurgeon diz: temos que conhecer por experiência o valor do sangue derramado e ver a espada levantada contra o pastor, antes que verdadeiramente reconheçamos a doçura do cuidado do bom pastor. É por isso que Jesus disse lá no Evangelho de João: eu sou o bom pastor, porque eu dou minha vida pelas ovelhas. Jesus está dizendo: eu vou para a cruz, porque as minhas ovelhas necessitam da cruz. Eu vou para o Calvário, porque as minhas ovelhas necessitam do meu sangue. Então, se elas necessitam do meu sangue, se elas necessitam de uma cura, se elas necessitam de uma libertação, eu vou sacrificar por elas. Então, isso é o sentido de deitar em verdes pastos, de ter um descanso, de ter algo, um refrigério em sua vida. Então, entenda isso. Deus, Ele está confiantemente cuidando de mim e cuidando de você. O ponto 2, que diz assim: o refrigério para a alma atribulada. O salmista, quando ele vai falar, quando ele vai entregar a sua adoração a Deus,
ele é bem preciso em dizer: refrigera minha alma, refrigera minha alma, refrigera a minha alma. Essa expressão de refrigério, o salmista ele está declarando que o Supremo Pastor, ele lhe concede um refrigério, e ele lhe concede um alívio para a sua alma. Ele renova as suas forças, e na sua alma estão as emoções, os pensamentos, e os perigos enfrentados no decorrer da sua vida podem ser externos e internos. O perigo que você enfrenta às vezes é interno, e às vezes é externo, e os externos ele afeta o nosso corpo, e os internos ele afeta a nossa mente, afastando-se de Deus, afastando nós de Deus e de seu propósito. Então é por isso que Davi está dizendo, ele refrigera a minha alma. Os perigos externos, ele pode causar dano no corpo. Esse dano no corpo, ele pode ser cuidado, ele pode ser revertido. Já o perigo interno, que é a sua alma, o psique, o centro das emoções, quando ele é ferido, não tem homem nenhum que cuide a não ser o próprio Deus. Então por isso que tem pessoas que estão bem na sua estética, que estão vivendo bem na ótica de todos, mas por dentro estão destruídos. É por isso que o ápice de um suicida é quando ele vê a sua alma completamente destruída e não consegue ter um socorro. O que é que ele faz? Ele dissefara, ele destrói o seu corpo, porque ele não tem mais alegria de viver. O suicídio é a falta de alegria que está na alma. Então Deus é que refrigera a alma e nos dá alegria. É por isso que você tem que se apegar-se a Deus. Você tem que estar encostado de Deus todos os dias. Por quê? Porque Deus ele refrigera a sua alma, ele restaura a pureza original, que ele faz algo sobrenatural. Olha o que o Spurgeon diz. Ele refrigera a alma, ele restaura a pureza original, que até agora ficara imunda e escura pelo pecado. Que bem haveria em pastos verdes, em uma alma escura. Isso aqui é muito forte, irmão. Você só consegue experimentar as bênçãos de Deus quando a tua alma está curada, quando a tua alma está transformada. Então o Spurgeon está dizendo, é impossível a ovelha experimentar os pastos verdejantes sem antes ter um refrigério em sua alma. Então por isso que Davi ele faz a conexão. Deus está no meu campo de visão, Deus está me deitando em verdes pastos, porque Deus ele já cuidou da minha alma. Ele só me colocou em verdes pastos porque ele refrigerou a minha alma. Vamos continuar. Ele refrigera, restaura o seu temperamento natural em afetos que ficaram desordenados pela violência do sentimento. Que bem haveria em ter águas tranquilas em espírito turbulento. Ele refrigera, restaura a vida que crescia e estava até certo ponto quase morta. Então, o âmbito de sentimento que você tem que ter com Deus é muito claro. Eu ministrei uma mensagem, eu tenho ela aqui no YouTube, e eu falo sobre José de Arimateia, e é interessante porque quando José ele vai pedir o corpo de Jesus, lá no Evangelho de Marcos, capítulo 15, a partir do versículo número 46, 42, Marcos 15, a partir de 42, mas eu acho que é no versículo 46, precisamente no 46, 43 em diante, quando José de Arimateia ele vai pedir o corpo de Jesus, ele usa uma palavra no grego, que é a palavra soma. A palavra soma, ela tem um sentido, um significado que diz o seguinte: a personalidade por inteira, ou a personalidade completa, ou a identidade verdadeira, ou algo interligado com aquilo que você está fazendo. Pilatos ele responde usando uma palavra grega que se chama petemos. Petemas.
P-T-A-M-O-S, pétamas. A palavra pétamas, ela significa unicamente cadáver ou um corpo morto, ou algo que está indo para a sepultura. Então veja que há uma diferença muito grande no campo de visão de Pilatos para José de Arimateia. Pilatos vê Jesus longe, e de longe, sem intimidade, você vê Jesus como um cadáver morto. José de Arimateia vê Jesus perto e próximo. Você consegue ter uma intimidade e enxergar Jesus na sua personalidade. Era mais ou menos assim. Pilatos está dizendo, não adianta, ali é só um cadáver. José respondia, não é só um cadáver, ali é Jesus. Não importa o que você diga para mim, Pilatos, sempre Jesus vai ser Jesus e ele não muda. Então o que o salmista está dizendo aqui é isso, ele refrigera a alma. Então para Deus, o pastor refrigerar a alma, eu tenho que estar perto. Eu tenho que estar perto, porque eu estando perto do pastor, ele está dentro do meu campo de visão, e ele está dentro do meu campo de visão, eu consigo ter a alma refrigerada. Refrigerada. Amém? Terceiro ponto, presença nas horas mais difíceis. Presença nas horas mais difíceis. Eu estou aqui ainda no verso de número 4. Olha o verso 4 quando diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, teu bordão e teu cajado me consola. Davi, ele, após de refletir sobre os perigos externo e interno, ele passa a analisar da ação do seu pastor em face dos momentos mais difíceis da vida humana. Davi, ele coloca a sua pessoa em um corredor da morte, sabendo que Deus, ele era fiel para cuidar dele. E isso foi verdade na vida de Davi. Davi está louvando aquilo que aconteceu. Quem não lembra da perseguição que Saul fez com Davi? Uma perseguição que iria levar até a morte. Saul procurava matar Davi, 1 Samuel 19. E o que é que Deus fez? Protegeu Davi. A sua mão protegia. É por isso que Davi está dizendo, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não vou ter que temer nada. Ou seja, eu não vou mais entrar dentro da caverna de Adulão, porque eu sei que Deus está comigo. Eu não vou mais me esconder, eu não vou mais temer, porque Deus está no meu campo de visão. É isso que o salmista está dizendo. O medo da morte e de morrer é tanto menor quanto mais profundo e mais forte for a convicção religiosa. Quando você crê que Deus está contigo, que Ele está no teu campo de visão, que Ele te salvou, te libertou, nem a morte faz você derramar lágrima com medo, porque você sabe que Deus está contigo. É isso que o salmista está dizendo. Vamos continuar. O ponto 2, a necessidade da ovelha. Isso aqui é interessante, eu quero ler a introduçãozinha do ponto 2, que diz assim: o presente saltério, quando fala de saltério, está falando dos salmos, tá bom? O presente saltério não só anuncia as qualidades do pastor, mas também destaca as necessidades das ovelhas. O autor aqui ele vai também pontuar 3 pontos na necessidade da ovelha. Primeiro ponto, necessidade de proteção, versículo 4. Ainda que eu passasse pelo vale da sombra da morte, não temerei, porque tua vara e teu cajado, o teu bordão e teu cajado está comigo. Segunda necessidade de direção. Guia-me pelas veredas da justiça. Versículo 3. Necessidade de provisão. Provisão, tá bom? Isso é necessidade de direção, ponto 2. E a necessidade de provisão, ponto 3 é a necessidade de provisão. Me perdoe, irmãos. Ponto 3 é a necessidade de provisão. Então aqui são as 3 necessidades da ovelha. O pastor ele está no campo de visão da ovelha, para ele poder proteger ela. Foi o que eu já falei. Além de proteger, ele direciona as suas ovelhas. Quando o texto diz,
me leva às águas tranquilas. Por quê? Porque a ovelha ela tem pouca visão, mas a sensibilidade audível da ovelha é muito grande. É tanto que quando a ovelha se desgarra, ela perde a visão do campo, ela perde a visão do pastor, ela começa a andar, porque ela procura, ela fica com medo. Aí o pastor começa a gritar, e a voz do pastor chega ao ouvido da ovelha, e a ovelha consegue entender. Se você tirar uma ovelha da mão de um pastor e misturar ela com 100 outras ovelhas, e colocar 5 pastores parados, e cada um chamar uma vez, cada um de uma vez, né? Cada um na sua vez, começar a chamar, e aquele pastor que está com uma só ovelha, ela consegue ouvir, entender e vai onde ele está. Está entendendo? Então quando Davi diz, me leva para as águas tranquilas, Davi ele sabia que uma ovelha não passa em correnteza, porque as águas correntes fazem muito barulho e faz a ovelha perder a visão e perder a noção do tempo, do local. Ela fica desesperada, ela fica angustiada. Então quando o pastor ia colocar uma ovelha para beber água, ele levava ela para as águas tranquilas e não para a correnteza. Ou seja, a mensagem é, Deus sabe como te direcionar, Deus sabe para onde te levar. Então siga os passos do mestre. Ele sabe modificar a tua vida, ele sabe transformar o movimento da tua vida. E a terceira, que é a necessidade de provisão, as ovelhas elas necessitavam se alimentar, precisa que lhes seja fornecido pastos verdejantes. A ovelha ela não consegue distinguir entre a erva próprias para o consumo e a erva próprias para o consumo e as venenosas. Como a ovelha de Cristo, somos alimentados por sua palavra. Então, é por isso que hoje, aqui na terra, Jesus sendo um bom pastor, ele também vocacionou alguns homens para pastorear. Porque eu entendo uma coisa, ovelha ela não alimenta ovelha. Quem alimenta a ovelha é pastor. Então se Deus te colocou na mão de um pastor, e se esse pastor ele está te alimentando da palavra, honre ele, honre ele. Não queira ser alimentado por ovelha, porque a ovelha ela não sabe diferenciar das ervas boas para as ervas daninhas, venenosas. Então é por isso que você tem que honrar o seu pastor. Honre o seu pastor, honre os cultos da sua igreja, vá para os cultos de doutrina, irmãos. Não perca o culto de doutrina, pelo amor de Deus. Perca um aniversário, perca uma festa, perca um culto festivo, mas nunca perca um culto de doutrina, porque é num culto de doutrina que o pastor faz você sentar, ele faz sentar à mesa, é onde o pastor te faz sentar na mesa e te alimenta no culto de doutrina. É o que o salmista está dizendo, ele me faz me deitar em verdes pastos, ele prepara-me uma mesa para mim, ele me alimenta. Então culto de doutrina é para te alimentar. Então não perca o culto de doutrina, continue firme na sua congregação. Não fique ouvindo essas lives de falsa revelação, de revelação sem pé, sem cabeça, de pessoas que só querem tirar proveito de ti. Não, honre o seu pastor, honre ele, irmãos. O teu pastor pode não saber fazer uma live, mas ele sabe dobrar o joelho e orar por ti. O teu pastor pode não ter um conhecimento teológico tremendo, mas ele conhece o que você necessita. Então, honre o seu pastor, que você vai viver uma vida próspera. O ponto 3, Cristo é o supremo pastor. Primeiro ponto, dá a vida pelas suas ovelhas. Segundo ponto, relacionamento com as ovelhas. E terceiro ponto, outras ovelhas para o aprisco. Quando Jesus disse, eu sou o bom pastor, dou minha vida pelas minhas ovelhas, ou dou a vida pelas minhas ovelhas, Jesus ele está dizendo, eu protejo, eu guardo, eu salvo e eu livro. É por isso que na parábola de Lucas 15, o bom pastor ele vai em busca daquela que se perdeu. Hoje a igreja faz esse papel. O pastor da igreja institucional faz esse papel. Ele sai em becos e valados atrás de ovelhas perdidas.
para trazer de volta para o seu aprisco. Então o Salmo 23 é isso. O Senhor é o nosso pastor e Ele nos protege. Vamos ler a conclusão da revista? Que o Espírito Santo nos ajude para que não apenas conheçamos o Salmo 23 como o Salmo do pastor, mas que mantenhamos um contínuo relacionamento com Jesus Cristo como ovelhas de seu rebanho, sendo submisso ao seu cuidado e direção. Amém? Então hoje nós aprendemos como Cristo é o supremo bom pastor, como Cristo dá a vida pelas suas ovelhas, e como Cristo ele resgata as ovelhas do seu aprisco. O Salmo 23 traz as características de Jesus como pastor verdadeiro. Tá bom? A próxima aula, a próxima lição será a lição de número 4, buscando conhecer os caminhos do Senhor. Nós já ministramos a lição de número 1, a lição de número 2. Eu vou deixar o link aqui para vocês, tá bom? Quem não assistiu, volte, assiste a 1 e a 2, depois assista essa lição de número 3. E nós vamos continuar ministrando as lições para o coração dos meus irmãos, tá bom? Nós estamos trabalhando no sistema mais simples. Não estamos querendo aprofundar-se no texto, porque não é um curso de teologia. É um estudo da EBD, da Escola Bíblica Dominical, tá bom? Então, creia nisso. O Senhor é o seu pastor. Que Deus em Cristo te abençoe. E até a próxima lição, aqui na Escola Bíblica Online, na Betel Dominical. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.